Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou o Evandro Cini e esse é o Item Mais da CNN. A data de hoje, 11 de agosto de 2022, marca a leitura pública do Manifesto em Defesa da Democracia e do Sistema Eleitoral elaborado pela Faculdade de Direito da USP. Um grupo de juristas da Universidade de São Paulo elaborou um manifesto em defesa da democracia. O documento diz que o país está vivendo um momento de perigo para a normalidade democrática, de risco às instituições e com insinuações de desacato ao resultado das eleições. A carta reitera a segurança do processo eleitoral brasileiro e afirma que a ameaça aos poderes e a incitação de ruptura da ordem institucional são intoleráveis. No final do manifesto, tem um pedido para que os brasileiros e brasileiras fiquem alerta na defesa da democracia e também para o respeito ao resultado das eleições. Ao longo das últimas semanas, a carta alcançou 800 mil assinaturas, incluindo pessoas de diferentes setores. Entre os signatários estão ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, além de uma série de artistas, banqueiros e representantes da sociedade civil. Entre os candidatos à presidência da República, assinaram a carta Lula, do PT, Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, do MDB, Felipe Dávila, do Novo, Soraya Tronic, do União Brasil, Sofia Manzano, do PCB, Leonardo Péricles, do Unidade Popular e José Maria Emael, do Democracia Cristã. Pablo Marçal, do PROS, Roberto Jefferson, do PTB, Vera Lúcia, do PSTU e Jair Bolsonaro, do PL, não assinaram o manifesto até o momento. Desde que o teor da carta foi divulgado, cerca de 2 semanas atrás, o presidente Bolsonaro fez críticas à iniciativa e a outras semelhantes, como o Manifesto pela Democracia articulado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que recebeu o apoio de mais de 100 entidades, incluindo a Federação Brasileira de Bancos. O presidente afirmou que não precisa de nenhuma cartinha para nenhum apoio de ninguém para mostrar que o caminho dele é o da liberdade, democracia e defesa da Constituição. Eu dizer a vocês que vocês têm que olhar na minha cara, ver as minhas ações e me julgar por aí. Assinar cartinha, eu vou assinar a cartinha. Até para carta. Mais do que política, né? Uma carta é um objetivo sério de voltar o país nas mãos daqueles que fizeram malfeitos conosco. Vimos durante a pandemia as arbitrariedades cometidas por alguns chefes de executivo pelo Brasil. Retiraram o direito de ir e vir, fecharam igrejas, prenderam mulheres, fizeram barbaridade. Ninguém falou a palavra democracia. Tudo podia ser feito. Eu, respeitosamente, vocês sabem, fui contra tudo isso. Até quando certos direitos foram suprimidos por alguns prefeitos e governadores, direitos esses que nem eu, caso tivesse o apoio do parlamento e aprovasse um decreto de estado de sítio, teria esse poder. Vocês todos sentiram um pouco do que é ditadura. E nenhum daqueles que assinam cartinhas por aí se manifestaram naquele momento. Durante entrevista à Rádio Guaíba de Porto Alegre, o presidente voltou a criticar quem assinou a carta, organizada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Esse pessoal aqui assina esse manifesto, cara de pau, sem caráter. Não vou falar os adjetivos aqui, porque eu sou uma pessoa bastante educada. Depois dos comentários críticos que fez sobre as cartas em defesa da democracia, Bolsonaro usou as redes sociais para publicar uma breve mensagem, que ele também chamou de Manifesto em Defesa da Democracia. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte, olha só, por meio desta manifesto que sou a favor da democracia, assinado Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. A menos de 2 meses do primeiro turno das eleições, a leitura pública de uma carta para defender o Estado democrático de direito é um ato com o potencial de influenciar o tom da campanha eleitoral, que começa oficialmente na semana que vem. Por isso, o episódio do Item Mais de hoje reúne um painel de analistas da CNN Brasil para descrever os desdobramentos e possíveis impactos das reações ao Manifesto pela Democracia. Eu começo com o Yuri Pita,
que apresenta o contexto que serviu de motivação para a carta elaborada por juristas ligados à Faculdade de Direito da USP e a repercussão pública do documento. Yuri, conta pra gente como é que surgiu o documento na Faculdade de Direito da USP. Olá, Evandro e ouvintes. Essa carta dos juristas da USP surgiu num contexto interessante. Primeiro, como uma forma de emular a Carta de 77, que foi lida por Goffredo da Silva Telles Júnior, num contexto ainda de regime ditatorial, sob arbítrio dos militares, e era um enfrentamento e um pedido, um clamor pela volta da democracia e pela ilegitimidade daquele regime militar autoritário ainda em 77, 13 anos desde o golpe de 64. A democracia só voltaria ainda 8 anos depois da leitura da carta. Mas, mais do que ser uma forma de relembrar os 45 anos da Carta de 77, tornou-se esse documento de 2022 um marco de demonstração da sociedade civil de que ela não pretende abrir mão jamais da democracia, do Estado Democrático de Direito. Se em 64, de fato, houve apoio social de alguns setores da sociedade, de setores importantes econômicos, da própria mídia, da imprensa, à quebra da institucionalidade, ao golpe que derrubou o João Goulart, fato é que no século XXI, em 2022, os setores econômicos relevantes, e aí não só por meio das pessoas que assinam essa carta, mas das entidades que também prepararam o documento, que é o documento da Fiesp, isso mostra que para a economia, para a sociedade civil, não há adesão de nenhum veículo de imprensa a uma quebra de institucionalidade. Pelo menos nesse aspecto, a democracia brasileira amadureceu. Algumas instituições ainda não, mas a sociedade civil e diversos dos seus segmentos, sim. O que provocou a adesão de diferentes setores e qual o impacto político dela, Yuri? A adesão à carta dos juristas, que inicialmente foi pensada para ser apoiada pela comunidade de alunos da USP, como os seus articuladores, o diretor da Faculdade de Direito da USP, Celso Campilongo, me contou há alguns dias, imaginava-se que teria 150, 200, no máximo 300 assinaturas, agora está chegando aí perto do 1 milhão de assinaturas, porque se tornou um símbolo dessa resistência social a qualquer lampejo, qualquer arrobo de tentativa de quebra da institucionalidade do sistema democrático e do respeito ao resultado das urnas. Isso é sempre importante a gente lembrar. Não houvesse esse contexto de questionamento sem fundamento racional, sem fundamento fático, sem lógica no sistema eleitoral do Brasil, nunca houve nenhum caso de fraude comprovada utilizando-se as urnas eletrônicas. A vontade dos eleitores jamais deixou de ser respeitada pelas urnas, seja quando elegeu Fernando Henrique Cardoso, quando elegeu Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff ou Jair Bolsonaro como presidentes, sem falar de um sem número de vereadores, de prefeitos, de governadores, deputados estaduais, federais e senadores. Ou seja, existe muita comprovação de que o sistema funciona e de que a sociedade não está disposta a aceitar nenhum arrobo antidemocrático, nenhuma bravata de quebra institucional, nenhum arrobo golpista. Por isso essa adesão tão ampla que extrapolou os limites da Faculdade de Direito, não ficou nas 300 assinaturas previstas pelo diretor da Faculdade de Direito da USP, Celso Campilongo, quando a ideia da carta chegou até ele, e agora se aproxima do 1 milhão de assinaturas, que é a marca que se espera alcançar até a leitura no dia 11. Como eu disse no início deste episódio, além de receber a adesão de artistas, intelectuais, políticos e empresários, a Carta em Defesa da Democracia abriu caminho para outras manifestações semelhantes. E uma das mais esperadas foi o manifesto organizado pela Fiesp, principal representante do empresariado paulista. O documento defende que os candidatos à presidência da República assumam um compromisso com respeito aos resultados das urnas. É importante que os poderes executivo, governo, legislativo, Congresso e Judiciário Supremo promovam de forma independente e harmônica as mudanças essenciais para o desenvolvimento do Brasil. E aí um trecho importante. As entidades da sociedade civil e os cidadãos que subscrevem este texto destacam o papel do Judiciário brasileiro, em especial do Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, e do TSE, que conduz com plena segurança
eficiência e integridade às nossas eleições, respeitadas internacionalmente, e a todos os magistrados, reconhecendo seu inestimável papel ao longo da nossa história como poder pacificador de desacordos e instância de proteção dos direitos fundamentais. E para falar sobre essa iniciativa, contamos agora com a participação da analista de economia da CNN Brasil, Raquel Landim, que descreve como foi a articulação de importantes atores do setor financeiro do país. Raquel, fale um pouco sobre esses manifestos a favor da democracia. Evandro, a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, ter assinado um manifesto a favor da democracia proposto pela Fiesp foi surpreendente. Surpreendente porque o setor financeiro, tradicionalmente no Brasil, ele não se posiciona politicamente. É um setor muito sensível à regulação, principalmente do governo federal. Ele não costuma fazer esse tipo de movimentação. Até por isso, o fato da FEBRABAN ter assinado o documento deu ao documento muito mais peso. Nós sabemos que nos bastidores da entidade não foi consenso. Caixa, Banco do Brasil e o Banco BV, que é controlado pelo Banco do Brasil, foram contra. O governo Jair Bolsonaro enxerga o manifesto, mesmo ele não mencionando nenhum candidato, enxerga o manifesto como uma manifestação política contra o seu governo. Então, esses bancos públicos foram contra. Nós sabemos por apuração que mais outros 2 bancos tiveram dúvidas sobre assinar e foi preciso um convencimento da diretoria da FEBRABAN, mas no fim prevaleceu dentro da entidade este sentimento de que o valor democrático ele é muito importante para o país, para o desenvolvimento e também, claro, para a estabilidade dos negócios. Então, é uma movimentação inédita do setor financeiro que a gente não tinha assistido e que surpreende muito porque Bolsonaro é um governo liberal, é um governo que sempre andou de mãos dadas com a Faria Lima. Mas essa questão democrática acabou se tornando central para o setor financeiro. Pesa também, só uma complementação rápida, a política ambiental de Bolsonaro. Como a política ambiental é muito mal vista no exterior, isso impede que alguns grandes fundos de investimento apliquem dinheiro dentro do Brasil, por estatuto mesmo. E isso também pesa na decisão do setor financeiro. As críticas que o presidente Jair Bolsonaro fez aos manifestos pela democracia indicam o caminho que ele deve adotar ao tratar do assunto durante a campanha eleitoral. A maneira como Bolsonaro tem abordado o assunto e a estratégia dele e de seus aliados para evitar que esse tema se torne um obstáculo aos planos de reeleição do presidente são o tema da análise do Caio Junqueira, que a gente vai ouvir a partir de agora. Caio, quais são essas estratégias? Conta pra gente, então. Olha, o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, eles reagiram tentando minimizar os documentos e também, principalmente, politizá-los, né? Dizendo que era uma iniciativa liderada por candidaturas da oposição, por aliados do ex-presidente Lula, pela esquerda e por aí vai. Então tentaram dar uma conotação política, eleitoral a esses documentos e associar as lideranças que elaboraram e idealizaram esses documentos às candidaturas adversárias, principalmente porque os documentos têm o dedo da Fiesp, que hoje é presidida pelo Josué, que é filho do José Alencar, que foi vice-presidente, né, um grande empresário, foi vice-presidente do Lula, né, no primeiro e no segundo mandato do Lula, em 2003 e 2010. Então, a tentativa foi sempre essa, né? Depois disso veio uma estratégia para tentar desviar um pouco o assunto das cartas. Então, conforme nos últimos dias foram aparecendo resultados relativamente positivos assim para a economia, principalmente a deflação, né? Teve um índice positivo de queda da inflação. Tanto o presidente quanto seus aliados nas redes sociais, nas declarações, passaram a investir nisso, dizendo que a verdadeira carta são os resultados do governo, especialmente na economia, e que os empresários, os banqueiros devem se fiar nesses resultados e nas realizações econômicas de um governo liberal, do seu governo, do governo Bolsonaro, em vez de ficar, como disse o próprio presidente, idealizando cartinhas. A leitura pública da Carta em Defesa da Democracia é feita a poucos dias do início oficial da campanha eleitoral, na próxima terça-feira. Em seguida, teremos semanas decisivas para a corrida pelo Planalto.
O período daqui até as eleições de 2 de outubro inclui também as tradicionais manifestações do Dia da Independência, em 7 de setembro. E para encerrar esse giro de analistas da CNN Brasil no Item Mais, quem participa agora deste episódio é o Leandro Rezende, do Rio de Janeiro. O Leandro fala exatamente do que podemos esperar daquilo que vem pela frente. Quais as expectativas para essa fase de importantes eventos políticos para o futuro do Brasil? Diga lá, Leandro, bem-vindo. Primeiro que a gente precisa partir do pressuposto, né, e ter em mente sempre de que se tantas entidades estão se manifestando a favor da democracia, em defesa da lisura do sistema eleitoral e garantindo que quem for eleito no dia 2 de outubro, ou se a gente tiver segundo turno no final do mês de outubro, vai tomar posse, se tanta gente precisa dizer aquilo que deveria ser o óbvio, faltando tão pouco tempo para as eleições, é sinal de que a democracia brasileira, de fato, já viveu dias melhores, né? De fato, já esteve menos ameaçada. O que a gente tem desses eventos marcados para o dia 11 de agosto, né? Primeiro, a gente tem esse evento da Fiesp, que é, na avaliação de uma fonte, a Carta a Favor da Democracia das Pessoas Jurídicas, né? São muitas associações super representativas. A gente tem a assinatura da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, a esse documento que gerou uma reação grande do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Ciro Nogueira, ambos ali patrocinaram uma reação dizendo que os bancos só aderiram a essa carta porque teriam perdido dinheiro com o Pix e que o Pix é uma invenção do governo do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, que os bancos não perderam tanto dinheiro assim, sequer chegou perto do que disseram Bolsonaro e Ciro Nogueira. E segundo, que o Pix é uma iniciativa do governo Michel Temer, ainda que tenha sido formalmente implementado no governo do presidente Jair Bolsonaro, né? E com a amplíssima aprovação popular. Então, no dia 11 de agosto, a gente certamente vai ver a oposição celebrando bastante a maciça adesão a esse documento e os apoiadores do presidente tentando minimizar, dizendo que defender a democracia nesses termos é muito mais um movimento político e que o presidente faz é defender a democracia de uma outra maneira. Pelo menos essa é a avaliação do comando de campanha do presidente Jair Bolsonaro, com quem a gente tem conversado bastante. O 7 de setembro, nesse ano, é super especial, né, porque é o bicentenário da independência do Brasil, já está sendo mobilizado pelo presidente Jair Bolsonaro como uma data ali em que ele, até no Maracanãzinho, quando lançou a sua candidatura à reeleição, disse que seria um último recado, né? Uma espécie de último ato de campanha, enfim, está chamando para o 7 de setembro, igualzinho feito em 2021, quando ele fez um dos seus ataques mais incisivos e duros contra o Supremo Tribunal Federal. Então, independente do manifesto do dia 11 de agosto, isso já está contratado pela campanha do presidente da República. A gente fica nessa de dizer que é sempre um discurso voltado para a sua base mais presente, né, para a sua base bolsonarista, mas esse discurso tem algum tipo de penetração na sociedade, né, um discurso anti-urnas, antissistêmico, enfim. Isso é o presidente dialogando com um segmento importante da população brasileira e que foi tão grande a ponto de elegê-lo em 2018. Né? A grande preocupação de todo mundo, e aí da campanha do presidente Jair Bolsonaro também, é com o clima de radicalização e o aumento de casos de violência política. Né? A gente tem um exemplo eloquente disso, que é a morte do Marcelo Arruda, lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, no mês de julho. Enfim, um dos casos mais graves de violência política dos últimos anos. E o risco, ele existe, né? Um clima que está sendo bastante insuflado. Agora, os movimentos em defesa da democracia me parece que estão mais circunscritos ao 11 de agosto. Né? O 11 de agosto, os manifestos serão lidos e aí a coisa vai seguir, enfim, é difícil da gente imaginar um movimento cívico continuado a partir desse 11 de agosto. Mas é fato que o movimento de 11 de agosto mostra o engajamento de uma parte da sociedade. Agora, para o 7 de setembro, a questão é outra. Se trata de muito mais algo mobilizado pelo presidente da República, com um indicativo da campanha do ex-presidente Lula, principal oponente do Bolsonaro, de que a militância não deve ir para as ruas no dia 7, justamente para evitar conflito. Esse episódio do Item Mais, que tratou do Manifesto em Defesa da Democracia e do Sistema Eleitoral, elaborado pela Faculdade de Direito da USP, e também pela carta divulgada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que também defende a democracia, vai ficando por aqui. Eu agradeço a tua companhia e conto com você no próximo episódio. Um abraço, até lá! Este episódio do Item Mais foi apresentado por mim, Evandro Cini, e produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. O roteiro e a pesquisa são da Maíra Alfradique. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Ana Mariquito.
Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. A coordenação de produto é da Verônica Schneider e a coordenação editorial do Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. Inclusive, aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. É só acessar cnnbrasil.com.br/podcasts. Um grande abraço para você e até a próxima.